O que é destaque nessa edição? Concurso público para as polícias civil e militar terá mais de 8.000 vagas. Justiça decide que obras do sistema viário no Distrito Industrial é de responsabilidade da Prefeitura. Após ser demitido, pastor obtém reconhecimento de vínculo de emprego com a Igreja Evangélica. Multas de trânsito poderão ser pagas em parcelas e com cartão de crédito. Na volta ao Senado, Aécio se diz vítima de ardilosa armação e afirma que vai provar inocência. CCJ aprova relatório pela inadmissibilidade de denúncia contra Temer, que será apreciada pela Câmara na próxima quarta-feira. Estados Unidos pedem que eventual governo palestino reconheça o Estado de Israel. Espanha diz que vai iniciar processo que suspende a autonomia da Catalunha. Ataque talibã contra a base militar deixa mais de 40 mortos no Afeganistão. Prêmio da Quina sai para apostador de Manaus. Cidade vive horas de calmaria sem registros de mortes por violência. É o Jornal da Manhã que está começando. 5:48. Rádios que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM Itacoatiara. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM em Altazes. Palmeira FM, Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM, Canutama. Panamá FM, Anamã. Maraã FM, Maraã. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM, Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência, Maués. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM, Anuri. Iranduba.net. Gospel 7, Manacapuru. Web Rádio Circuito FM, Altazes. 5:49. Fiémanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Em meio a muitas nuvens, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e 88% de umidade no ar. O Climatempo diz que a probabilidade de chover 14 milímetros é de 80% e que a temperatura máxima será de 31 graus. A velocidade do vento é de 12 km/h. Hoje é quinta-feira, 19 de outubro. Chegamos aos 292 dias do ano e faltam 73 para acabar 2017. É o dia de São Paulo da Cruz. Também é o dia do guarda noturno, o dia do profissional de TI e o dia da inovação. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros e na leitura de ontem seu nível em relação ao mar era de 17 metros e 64 centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. 1813, Napoleão Bonaparte é vencido pelos aliados na Batalha das Nações que envolveu 500 mil homens. 1901, Santos Dumont convoca jurados do Aeroclube de Paris para testemunhar a volta do seu dirigível número 6 em torno da Torre Eiffel e arrematar o prêmio Dash. 1902, na sua primeira partida oficial, o Fluminense Futebol Clube goleou o Rio Futebol Clube por 8-0. 1967, sonda Mariner 5 sobrevoa Vênus. 1979, Brasil, Argentina e Paraguai assinam um acordo tripartite para recursos hidráulicos no trecho do Rio Paraná, desde as 7 Quedas até a Foz do Rio da Prata. 2003, acontecia a beatificação de Madre Teresa de Calcutá. 2014, o Papa João Paulo VI é beatificado na Praça de São Pedro, no Vaticano, pelo Papa Francisco. 5:51. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Para garantir o acesso seguro de condutores e pedestres ao Boi Manaus 2017, que comemora os 348 anos da capital amazonense, no complexo turístico da Ponta Negra, o trânsito será alterado nos dias 23 e 24, segunda e terça-feira, na Avenida Coronel Teixeira. 50 agentes de trânsito do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans vão monitorar a área da Ponta Negra e vias de acesso. A Operação Green Road, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira, prendeu 8 pessoas suspeitas de integrar um sofisticado esquema de transporte de skunk, droga também conhecido como super maconha, em aeroportos. O entorpecente saía de Santarém e Manaus com destino a várias cidades do Brasil. E informações sobre a ação foram divulgadas durante o coletivo de imprensa aqui em Manaus. As investigações começaram há alguns meses e foram apreendidas maconha em Santarém, Manaus e em Guarulhos, São Paulo, totalizando cerca de 367,978 quilos da droga. Também foi descoberto que a quadrilha aliciava pessoas com acessos a empresas de transporte aéreo, facilitando assim a passagem de cargas suspeitas e burlando a fiscalização. Pelegrini, as buscas prosseguem, mas o empresário que desapareceu no último domingo nas águas do Rio Negro não foi encontrado. Bom dia.
Bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Denominado Posto de Polícia Integrado. Aqui na cidade, o novo delegado é Fábio Ali de Freitas, que está há 4 anos na Polícia Civil e já trabalhou em Beruri, Tabatinga e Boca do Acre. Por mensagem de voz, Fábio Ali disse que pretende trabalhar em sintonia com a comunidade e com as instituições. Desde segunda-feira venho me inteirando dos acontecimentos e problemas locais. Meu gabinete está de portas abertas para a comunidade durante o expediente da delegacia. Com o apoio da comunidade, da Polícia Militar, do Ministério Público e do Poder Judiciário, poderemos avançar no combate à criminalidade. Como delegada adjunta para comandar o posto de polícia integrado de Cacaupireira, foi empossada Linda Gláucia Moraes, ex-titular da DEPICA, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Linda Gláucia disse estar otimista em relação ao trabalho que pretende desenvolver naquele distrito. Onde sabemos existir naquela localidade um índice elevado de crimes, queremos levar segurança à população e faremos um trabalho árduo no combate ao crime, seja ele qual for. E a violência continua assustando Iranduba. No início da tarde de ontem, houve invasão à Escola Estadual Cecília Carneiro de Oliveira, no bairro Novo Amanhecer. De acordo com uma fonte, pelo menos um celular foi roubado e um estudante espancado dentro da escola. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 5h59, serviços e som que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, Beruri. Show dos Bairros, Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia, Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Limão. Cultura, repartimento do Tuiué. Voz e Conquista, Bairro Novo Manacá, Manacapuru. Voz Big Bom, Iranduba. Comunitária Anhanguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba. O tempo é bom no momento em Manaus, a temperatura de 25 graus e 5 décimos. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas vai realizar hoje à noite a solenidade de passagem de comando da instituição no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros. O Coronel Mauro Marcelo Lima Freire vai substituir o Coronel Carlos Alberto do Pinambá no cargo de comandante geral da corporação. Manaus possui uma rede de 95 quilômetros de distribuição de gás natural e já conta com 60 pontos de consumo do combustível em diferentes segmentos. Para debater este mercado crescente e promissor na região, a Cigás promove seu encontro anual de clientes com o tema Gás Natural, Soluções e Oportunidades, que será nesta quinta-feira a partir das 14 horas no Hotel Intercir em Adrianópolis. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, a ABGás, o Amazonas possui o 6º maior consumo do Brasil. 6h06 em Manaus, temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra, depois de algum tempo parada e muito de se medir, as obras de reforma do ginásio Atilalim, localizado no bairro da Liberdade, parecem estar a caminho do fim. A Prefeitura de Manacapuru, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SEMOSP, retomou as obras e está trabalhando na conclusão de reforma do ginásio. Esse ginásio é um dos principais complexos esportivos para a prática de esporte e lazer do município. No início de 2016, ainda na administração passada, entrou em reforma. E de repente, sem mais nem menos, a obra parou, a empresa responsável pela reforma sumiu e mais uma vez o ginásio ficou abandonado sem poder ser utilizado pela população. Agora a Prefeitura assume o compromisso de recuperar o local para que a população possa ter de volta o lugar para práticas esportivas. E uma das obras remanescentes dos tempos áureos da Princesa dos Solimões, a estátua do Cristo Redentor, localizada na Praça 16 de Julho, bem no meio do sítio histórico da cidade, volta a brilhar nas cores celestes e receptíveis aos súditos da princesa que chegam via fluvial. O monumento cristão, medindo aproximadamente 30 metros de altura, estava também abandonado e coberto por casa de moribundos. Recebeu a bela reforma e volta a ser destaque turístico na Praça Central. Agora, o que chama a atenção, Paulo, é que essa reforma foi paga pelo vice-prefeito Raimundo Franço Capella com recursos próprios. O vice-prefeito desembolsou apenas R$1.000 numa obra que, se licitada,
não sairia por menos de 10 mil. O vice-prefeito disse que estava cansado de passar em frente à praça e ver a imagem centenária toda deformada. E por isso tomou a nobre atitude. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6:08 em Manaus. Passam de 40 mil os processos que envolvem atos de violência sexual contra crianças e adolescentes. A reportagem é de Storni Júnior. Ao menos 40 mil atos de violência sexual contra crianças e adolescentes viraram processos judiciais no Brasil em 2016. Desses, cerca de 35 mil foram de estupros cometidos por adultos. Os dados foram extraídos do painel Justiça em Números, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, com informações dos tribunais brasileiros. Por trás dos números, pode haver uma realidade ainda mais estarrecedora. No mesmo ano, foram reportados ao Disque Denúncia cerca de 140 mil casos de violência psicológica e física, incluindo a sexual e negligência contra crianças e adolescentes. E em 94% dos casos, os suspeitos eram parentes próximos ou conhecidos da vítima. O CNJ vem trabalhando para concretizar a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica, instituída este ano pela Portaria de número 15 de 2017. A norma não só dá maior agilidade na resolução dos casos judiciais que envolvem violência doméstica, como prevê ações de atendimento multidisciplinar às vítimas, sejam elas mulheres adultas ou crianças e adolescentes, como consta na Lei Maria da Penha. De acordo com a juíza auxiliar da presidência do CNJ, André Mara dos Santos, o foco da política é a mulher, mas também a família que vive o cotidiano violento. O CNJ orienta os tribunais a participar de iniciativas voltadas ao atendimento integral e multidisciplinar às vítimas de violência. Entre as ações sugeridas pelo Conselho estão parcerias entre entidades governamentais e não governamentais nas áreas de segurança, assistência social, educação e trabalho, em programas de combate e prevenção de todas as formas de violência contra a mulher. Com informações do CNJ, reportagem Storni Júnior. 6:10 em Manaus. Multas de trânsito poderão ser parceladas no cartão de crédito. A reportagem é de Tássio Rodrigues. Uma nova norma publicada nesta quarta-feira pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, pode facilitar a vida dos motoristas de todo o país. A Resolução 697 de 2017 permite o pagamento de multas de trânsito com cartões de crédito ou débito. O valor poderá ser parcelado, mas haverá cobrança de juros, o que já ocorre quando as compras a prazo não são parceladas pela própria loja. A resolução já está em vigor, mas cada órgão de trânsito ainda precisa habilitar as operadoras de cartões para oferecer o serviço, que não é obrigatório. Com a nova regra, cada órgão de trânsito, DETRANS, prefeituras, Polícia Rodoviária, DR e DENIT poderá habilitar empresas financeiras para oferecer a alternativa de pagamento por cartão e quitar dívidas dos proprietários de veículos. Como o parcelamento será totalmente entre a operadora do cartão e o proprietário, o órgão de trânsito continuará recebendo o valor à vista e a regularização do veículo será imediata, não sendo necessário esperar até a última parcela. Reportagem Tássio Rodrigues. 6:11 em Manaus. Queremos agradecer as matérias relacionadas à radiodifusora do portal Se Liga Manaus no Instagram. E Se Liga Manaus sempre com informações aqui da radiodifusora e da nossa programação. Em julgamento unânime, a terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região reconheceu o vínculo de emprego entre um pastor evangélico e a Igreja Mundial do Poder de Deus. Nos termos do voto da desembargadora relatora Ormida Conceição Dias Bentes, a decisão colegiada deu provimento ao recurso do reclamante e reformou sentença que havia julgado improcedentes os seus pedidos. Em decorrência da decisão de segunda instância ainda passível de recurso, a igreja foi condenada a registrar o período de vínculo do pastor, 11 de novembro de 2011 a 17 de março de 2016, na carteira de trabalho do reverendo e entregar as guias para recebimento do seguro-desemprego. Além disso, deverá pagar as verbas rescisórias e contratuais referentes ao aviso prévio, férias, 13º salários e FGTS, considerando o salário de R$2.000 comprovado em documentos anexados aos autos, tudo a ser apurado após a expiração dos prazos recursais. Diga-se de passagem que o pastor ganhava mal. O reclamante ajuizou a ação trabalhista em abril de 2016
requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento dos direitos trabalhistas. Conforme as alegações contidas na petição inicial e reiteradas no recurso, ele trabalhou para a Igreja Mundial do Poder de Deus durante quase 5 anos, período em que exerceu a função de pastor evangélico, mediante recebimento de salário e sujeito a ordens e cumprimento de horário de trabalho. 6h13 em Manaus. O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza fez a entrega ontem de 98 cadeiras de rodas de banho para pacientes atendidos pelo Centro Especializado de Reabilitação da Policlínica Codajás, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde. Os equipamentos fazem parte do repasse financeiro do FPS para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de mais de R$1 milhão, que também inclui a concessão de órteses, próteses e cadeiras de roda. A dona de casa, Amanda Brilhante, comenta que o benefício vai atender às necessidades de locomoção do seu filho Gustavo Silva, de apenas 12 anos de idade. Como ele está crescendo, ele está desenvolvendo, então ele precisa dessa cadeira, assim como ele precisa da outra que ainda vai chegar. E a gente está aguardando a outra, né? Que é para ver se melhora a locomoção dele, porque ele usa para ir para aula, usa para ir para todos os lugares. A cuidadora de idoso, Juscelia Bruce, disse que seu trabalho ficará bem melhor com a aposentada Nair Salles, de 81 anos. Vai facilitar, né? Tanto para mim quanto para ela, porque a gente, quando não tem esse material, ou então de instrumento, né, de trabalho, se torna muito mais difícil a lida, né, de todos os dias. A partir de hoje vai ser melhor, vou colocar ela na cadeirinha, vou levar até a área de serviço, vai ajudar muito. A concessão de materiais tem o objetivo de devolver a autoestima e melhorar a qualidade de vida dos 1.500 pacientes cadastrados no Centro de Reabilitação da Unidade de Saúde. Nessa primeira etapa do repasse serão entregues 298 cadeiras de rodas e de banho. No dia 30 e 31 deste mês e 1º de novembro, o centro vai entregar 200 cadeiras de roda para os pacientes já na lista de espera. Todo equipamento que chega para ser concedido para nós é uma satisfação, além de profissional, a gente poder estar realizando, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Essa foi a palavra de Josenira Almeida, supervisora do Centro de Reabilitação da Policlínica Codajás. A Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa do Estado, presidida pelo deputado estadual Sinésio Campos, faz hoje às 10 horas a apresentação e entrega do relatório final do Fórum do Setor Elétrico, instituído no âmbito da Comissão de Minas e Energia daquela Casa Legislativa. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ari Moutinho, determinou o imediato bloqueio das contas da Prefeitura de Novo Aripuanã. De acordo com o conselheiro, a decisão visa proteger o patrimônio público e manter verbas, sobretudo da saúde e educação, que estariam sendo usadas de forma indevida. O prefeito de Novo Aripuanã, Aminadab Meira Santana, teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e no dia 10 deste mês teve os recursos negados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele determinou a realização de novas eleições no município em 90 dias e o afastamento imediato do prefeito, que deve ocorrer quando a determinação for publicada. O Tribunal de Contas do Amazonas, TCM, sediará nos dias 16 e 17 de novembro próximo a primeira edição nacional do simpósio sobre o papel da ouvidoria no cenário atual de crise política, institucional e ética pela qual atravessa o país. O evento terá a participação de representantes de ouvidorias de todo o país, além de grandes nomes do cenário jurídico e de órgãos públicos do estado e dos municípios. O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Sidney Leite, representou na manhã desta quarta-feira o governador Amazonino Mendes na abertura do Encontro Amazonense de Gestores promovido pela Associação Amazonense de Municípios. O evento, que se estende até hoje, ocorre no Centro de Convenções Vasco Vasques. Segundo o chefe da Casa Civil, Sidney Leite, o governador Amazonino Mendes determinou que a equipe de governo busca otimizar recursos internos e captar recursos externos para o desenvolvimento do interior do estado. Sidney Leite reforçou a parceria do governo com as prefeituras do interior e o governo federal. Fico feliz com a iniciativa da Associação dos Municípios, com a presença do governo federal, da Confederação Nacional dos Municípios, que podem não só esclarecer dúvidas, afinal, os prefeitos estão há 9 meses no cargo,
mas fortalecer o pacto federativo entre Estado, município e União, disse ele. De acordo com o presidente da Associação Amazonense de Municípios, que é prefeito de Altazes, Anderson Cavalcante, o encontro proporciona aos prefeitos amazonenses base de conhecimento para o melhor desempenho dos gestores no comando das administrações municipais. 6:17 em Manaus. O Ministério da Saúde está promovendo em Manaus e até amanhã a 11ª reunião de apoiadores municipais para controle da malária, evento que reúne representantes de todos os estados da região norte. O objetivo do encontro, que começou na última terça-feira, é analisar e discutir as ações que estão sendo desenvolvidas e definir estratégias para cumprimento de metas de controle e redução da doença. O evento está sendo realizado pela equipe do Programa Nacional de Controle da Malária, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde e instituições que atuam vinculadas à Secretaria Estadual de Saúde, como as fundações de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado e de Vigilância em Saúde FBS. A Associação dos Procuradores da Procuradoria do município de Manaus divulgou nesta quarta-feira nota repudiando o ataque do defensor público Carlos Alberto Almeida Filho sobre desligamento de servidores do regime de direito administrativo. O Tribunal de Contas do Estado determinou o desligamento dos servidores temporários em julgamento realizado na última terça-feira. Carlos Almeida Filho, em entrevista ao jornal Uma Crítica, afirmou que a PGM providenciou o desligamento de parte dos RDAs e que não é a primeira vez que a PGM desobedece ordens diretas do prefeito. A fala do defensor beira o absurdo e é incompreensível, assim como a sua tentativa de transformar uma questão eminentemente jurídica em questão política com finalidade ainda desconhecida. Não cabe à Procuradoria-Geral do município realizar o desligamento de RDAs, estando o município apenas cumprindo a decisão do Poder Judiciário derivada de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, já transitada em julgado, bem como reiteradas decisões do próprio TCE-AM, diz a nota. 6:19. A Justiça Federal decidiu que o município de Manaus é o responsável pela gestão, fiscalização e manutenção do sistema viário e dos bens públicos existentes nos bairros Distrito Industrial e Distrito Industrial 1 e 2. A sentença sobre a declaração de competência foi motivada por ação movida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa. O impasse de responsabilidade entre Suframa e Prefeitura de Manaus dura pelo menos uma década. A decisão aponta que a legislação sobre o parcelamento do solo, inclusive aquela vigente na época da criação dos distritos industriais, previa que logradouros, espaços e equipamentos públicos se tornariam domínio do município, sendo, portanto, este ente a competência e responsabilidade pela gestão, fiscalização e manutenção. A sentença também toma como base a Constituição Federal, segundo a qual o plano diretor faz parte da política de desenvolvimento urbano. Nesse caso, o plano diretor da cidade de Manaus contempla os bairros Distrito Industrial 1 e 2 como pertencentes ao setor 6 da zona urbana. Além disso, sustenta a decisão que a lei orgânica da cidade de Manaus atribui ao município o exercício do poder de polícia urbanística, o que reflete, inclusive, a competência prevista para este ente na Constituição Federal. A Justiça decidiu que, ainda que a Suframa tenha realizado convênios específicos para a conservação das vias públicas do Distrito Industrial de Manaus, isso, embora seja ato de colaboração por si só, não é capaz de transferir a ela competências que foram definidas para os municípios pela Constituição Federal e pelas leis que regem o tema, afirma a Justiça na sentença. 6:21. O concurso público para as polícias civil e militar do Amazonas a ser realizado ainda este ano oferecerá 8.259 vagas. Deste total serão oferecidas 5.865 vagas para a Polícia Militar e 2.394 vagas para a Polícia Civil. Os números foram divulgados no início da tarde de ontem pelo vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado, Bosco Saraiva. Somente para a função de delegado serão 338 vagas, escrivão 615 e investigador de polícia serão 1.044 vagas. Para o Departamento de Polícia Técnico-Científica serão 150 vagas para auxiliar de perito, 32 vagas para padioleiro, 117 para perito criminal,
33 para perito legista e 5 vagas para perito odontologista. Ainda para o DPTC serão oferecidas 60 vagas para o cargo de assistente administrativo. Esse concurso é importante para a recomposição dos quadros das polícias e isso vai representar um efetivo regular para o policiamento da cidade, tanto da capital quanto do interior. A situação do interior é gravíssima, porque há municípios em que não há policiais e isso é uma coisa inadmissível. Nós temos em andamento um projeto de patrulhamento ostensivo da cidade e dos municípios do interior, especialmente dos grandes municípios como Parintins, Coari, Tefé, Tabatinga, Irunepé e Carauari. Esses municípios estão padecendo dos mesmos problemas que Manaus quanto à criminalidade, avaliou Bosco Saraiva. Bosco Saraiva afirmou que aguarda ainda para esta quarta-feira o quantitativo de vagas que serão oferecidos no concurso para o Corpo de Bombeiros e que tão logo reúna esse número, irá encaminhar pedido para que a Procuradoria-Geral do Estado inicie a confecção dos editais. 6h22 em Manaus. A cidade está vivendo horas de calmaria sem registros de mortes por violência. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro 28 de agosto. Um plantão com apenas uma pessoa que deu entrada durante a noite e madrugada. Ainda assim por acidente de trânsito. Uma colisão entre moto e bicicleta. O ciclista acabou ficando ferido com ferimentos leves. Pronto socorro João Lúcio. No Gigante da Zona Leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. Aconteceu na área rural, ali na área do bairro Purapequara. 2 homens estavam brigando e um resolveu bater com um pedaço de pau na cabeça do outro. O que levou a paulada, deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, passou por exames e logo após o atendimento foi liberado. Pronto socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de facadas. Ele levou uma violenta estocada na barriga. Tudo aconteceu no perigosíssimo bairro Cidade de Deus. Era a noite de ontem quando aconteceu esse crime no bairro Cidade de Deus. 20h30. Nesse momento, a televisão mostrava, estava tudo tranquilo no bairro Alfredo Nascimento. A televisão mostrava o clássico Bambi do futebol brasileiro. São Paulo enfrentava o Fluminense. Ai, meu Deus, era bola pra cá, era bola pra lá. O Maracanã estava às moscas. Pouca gente foi prestigiar o clássico. Nesse mesmo momento, um homem levou uma violenta peçadada nas costas. As primeiras informações dão conta de que a bebedeira foi a causa desse crime. Os dois estavam bebendo, alegremente estavam bebendo e comendo aquele churrasquinho de gato famoso. Estavam bebendo para lá, bebida para cá, para lá, houve um desentendimento e um deu-lhe uma violenta peçadada na costa do outro. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A viatura Rocan 7931, ao comando do sargento Nepomuceno, recuperou o carro que havia sido tomado de assalto na Cidade Nova, um carro Honda City. Os bandidos tinham o apoio de um Corsa sedã. O dono do veículo conseguiu memorizar a placa desse Corsa sedã. Rapidamente comunicou à polícia. A Rocan entrou na jogada, a Rocan foi acionada e rapidamente recuperou o carro e prendeu o bandido, prendeu o ladrão. Grande ação aí da Rocan, viatura 7931, ao comando do sargento Nepomuceno aí, grande mais uma vez, ações da Rocan que tem o comando do Major Paulo Emílio. Paulo Guerra, ontem nós acompanhamos, foi com muita comoção, o velório do senhor Raimundo Nonato, de 45 anos, brutalmente assassinado na estrada do Novo Remanso, em Itacoatiara. O Raimundinho, como era conhecido, foi morto com um tiro no olho. Ele dirigia seu caminhão, ia comprar carvão para vender em Manaus, quando foi atacado, quando foi morto com um tiro no olho. A polícia de Itacoatiara deve o esclarecimento desse caso à sociedade e à família desse rapaz, que era um cidadão de bem, era um pai de família e morreu na mão de bandidos. A família também está esperando aí uma resposta da polícia do município de Itacoatiara.
Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, chegava nessa madrugada no Instituto Médico Legal, encontrava o Olavo e o Robson, os dois, um olhando para a cara do outro, batendo aquele papo. Eu já cheguei, já vi, há pouco o que fazer. Pedi o livro da capa preta e vi as páginas em branco. Nenhuma morte na noite e madrugada. A única coisa que deu trabalho foi um empresário de 62 anos que foi preso por embriaguez ao volante. Ele chegou querendo quebrar tudo, gritando alto, também estava drogado, e as informações dão conta de que o motorista estava do lado dele, ele não deixou o motorista dirigir. Ele vestia um vestido amarelo. Isso aconteceu por volta de 4h30. Era a madrugada de hoje quando deu esse maior rebu de um empresário totalmente embriagado e drogado, fazendo onda, fazendo graça no Instituto Médico Legal. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o trânsito é muito complicado nesse momento na Avenida Torquato Tapajós, no sentido de quem vem para o centro da cidade, nas proximidades da Dafra. É que um violento acidente de trânsito aconteceu no local. Um Gol preto colidiu com o Porsche e o motorista estava sendo até ainda há pouco sendo retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Não se sabe ainda o estado de saúde ou se o motorista morreu até de ser retirado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações em relação a esse grave acidente que deixa o trânsito muito complicado na Torquato Tapajós. Você da zona norte da cidade, que gosta de vir pela Torquato, ali pela Dafra, mude o caminho, que o congestionamento é quilométrico nesse momento. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Vamos começar com os números aqui na concurso 4.509. Dezenas sorteadas 07, 08, 09, 53 e 56. Repetindo. 07, 08, 09 53 e 56. E saiu para 2 apostadores, um de Manaus e outro de Palhoça, lá em Santa Catarina. Cada um vai receber R$4.082.809,78. A quadra teve 151 apostas ganhadoras com prêmio de R$4.355,15. O terno paga para 12.292 apostadores R$80,45. O Duque teve 261.864 ganhadoras. O prêmio R$2,07. E a Loto Fácil no concurso 1574 teve 3 ganhadores. Cada um vai receber R$649.515,16. Eles são de Vila Velha, no Espírito Santo, Canoas, no Rio Grande do Sul, e Lagarto, no Sergipe. Com 14 acertos, foram 449 ganhadores. O prêmio R$1.335,31. 13 acertos, 15.503 apostas. Cada uma vai receber R$20. 12 acertos, 184.478 ganhadores. O prêmio R$8. Coins de número 1.006.630. R$4 para cada um, com 11 acertos. As dezenas sorteadas da Loto Fácil no concurso 1574. 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21 e 22. Vamos repetir os números: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 21 e 22. 6h36 em Manaus. Esportes. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense 3, São Paulo 1. Chapecoense 3, Atlético Mineiro 2. Curitiba 1, Cruzeiro 0. Atlético de Goiás 0, Vasco 1. Pela Liga dos Campeões, Juventus 2, Sporting 0. Barcelona 3-1 no Olympiacos. Bayern de Munique 3, Celtic 0. Chelsea 3, Roma também 3. Anderlecht 0, PSG 4. Benfica 0, Manchester United 1. O jogo de hoje pelo Brasileirão Série A. Às 20 horas vão jogar Palmeiras e Ponte Preta, Vitória
Vitória e Atlético do Paraná. Às 21h jogam Flamengo e Bahia e ainda Sport e Santos. Ainda há pouco o Jornal da Manhã informava sobre um grave acidente na Torquato Tapajós. Vamos atualizar esta informação com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Nós estamos atualizando sim, Paulo Guerra, e acompanhando de perto toda essa situação. Agora há pouco, o Corpo de Bombeiros retirou o motorista, o condutor do veículo Gol Preto, geração 4, que colidiu com o poste na Avenida Torquato Tapajós, sentido centro. O motorista já foi retirado, Paulo Guerra, infelizmente, sem vida. Não chegou ainda, estão passando ainda a identificação, daqui a pouco vão verificar a questão se estava com algum documento, Paulo, mas o fato é que o motorista do carro está morto. O carro do Instituto Médico Legal também já tem uma outra situação de morte, Paulo Guerra. Avenida Troariz, na Cidade Nova. Corpo encontrado agora há pouco, ainda no local. Carro tumba do Instituto Médico Legal, Departamento de Perícia Técnica Científica, em deslocamento tanto para a rua Troariz, onde esse corpo foi encontrado, lá na Cidade Nova, e o motorista que morreu na Torquato Tapajós. Paulo Guerra. 6h42 em Manaus. Vai começar nesta quinta-feira o pagamento dos recursos do PIS/PASEP para os cotistas com idade a partir de 70 anos. O total de beneficiados é de 4,42 milhões neste primeiro lote. 3,6 milhões são cotistas do PIS e 820 mil são do PASEP. O valor total a ser pago para o grupo de idosos nessa faixa etária é de 9,47 bilhões e mais 6,7 bilhões do PIS e 2,76 bilhões do PASEP. O Ministério da Educação prorrogou até o dia 20 de novembro o prazo para aditamento de renovação semestral dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. A portaria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, definindo a nova data, foi publicada ontem no Diário Oficial da União. O prazo original para a renovação dos contratos terminava no dia 30 de outubro. O presidente Michel Temer assinou ontem decreto que altera o Sistema Nacional de Transplantes. O novo texto retira a possibilidade de consentimento presumido para doação e reforça a decisão expressa da família do doador no processo. Além disso, retira a exigência do médico especialista em neurologia para diagnóstico de morte encefálica. O decreto assinado ontem regulamenta a Lei 9.434 de 1997, conhecida como Lei dos Transplantes de Órgãos, e também inclui o companheiro como autorizador da doação. Até então, era necessário ser casado oficialmente com o doador para autorizar o transplante. Auditores fiscais do trabalho de 21 estados anunciaram uma paralisação nas ações de fiscalização contra o trabalho escravo a partir desta quarta-feira. A paralisação se dá em protesto contra as novas regras anunciadas nesta semana pelo governo, que na prática dificultam o combate ao trabalho escravo. O balanço de adesão dos estados foi confirmado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. A Procuradoria-Geral da República, ou a Procuradora-Geral da República, Raquel Dante, entregou ontem um ofício ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB, reiterando os pontos da recomendação feita pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho à pasta. Ela considera retrocesso à portaria sobre o trabalho escravo. Os dois órgãos recomendaram ao governo Michel Temer a revogação da portaria do governo que mudou as regras para a fiscalização do trabalho escravo. Ela deu prazo de 10 dias para a revogação dessa portaria. Deputados e senadores aprovaram na noite de ontem medida provisória que reduz os impostos das atividades de exploração e produção de jazidas de petróleo e gás natural. A matéria foi analisada na comissão mista criada para discutir o texto na Câmara e no Senado, mas para que passe a valer definitivamente, ainda precisa ser aprovada nos plenários das duas casas. O governo espanhol afirmou hoje que vai prosseguir aplicando o artigo 155 da Constituição, que permite que Madrid assuma diretamente as atribuições exercidas pela administração autônoma da Catalunha. De acordo com o comunicado emitido pelo governo central, no próximo sábado, dia 21, o Conselho de Ministros se reúne em forma extraordinária e vai aprovar as medidas que serão levadas ao Senado. O corpo de um homem resgatado em um rio da Patagônia interrompeu a campanha política da Argentina, faltando 4 dias para as eleições legislativas do próximo domingo, dia 22. Os candidatos, tanto do governo quanto da oposição, suspenderam
fazer os últimos atos previstos para esta quinta-feira, à espera da necrópsia que vai permitir se o morto é Santiago Maldonado, um artesão de 28 anos. Ele foi visto pela última vez há 79 dias num protesto dos índios mapuches no sul do país, que foi reprimido pela Gendarmeria, a Polícia Militar Argentina. O caso Maldonado tem uma forte conotação política porque ele desapareceu há quase 3 meses num episódio envolvendo as forças de segurança, explicou a Agência Brasil o analista político Roberto Bachmann. Ele é um desaparecido da democracia num país que ainda não curou as feridas do regime militar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciará sua decisão sobre quem será o novo presidente do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central norte-americano, nos próximos dias, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, nesta quarta-feira. O presidente deve fazer seu anúncio antes de viajar para a Ásia no início do mês de novembro. Governadores chavistas prestam juramento na Assembleia Constituinte na Venezuela. 5 governadores eleitos pela oposição se recusaram a participar da solenidade conduzida por órgão composto apenas por chavistas eleitos. Só se submeterão ao mandato estabelecido na Constituição e nas leis, diz o comunicado. O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Jason Greenblatt, pediu nesta quinta-feira que um eventual governo de unidade palestina reconheça o Estado de Israel. Um governo palestino deve comprometer-se de maneira inequívoca e ambígua à não violência, reconhecer o Estado de Israel, aceitar os acordos e obrigações anteriores entre as partes, incluindo o desarmamento dos terroristas e o compromisso com negociações pacíficas, disse Greenblatt, através de um comunicado. Se o Hamas vai desempenhar algum papel em um governo palestino, deve aceitar estes requisitos básicos, acrescentou o enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pelo menos 43 soldados morreram e outros 9 ficaram feridos nesta quinta-feira em um ataque coordenado pelos talibãs contra uma base militar na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, na terceira ação maior contra as forças afegãs nesta semana. Um talibã suicida detonou um carro-bomba contra uma base do exército no distrito de Maiwan por volta das 2h50 horário local, seguido de um confronto armado com os militares, disse a agência F, o porta-voz do Ministério da Defesa, Mohamed Hadjmanesh. O primeiro dia após retomar o mandato parlamentar, o senador Aécio Neves, do PSDB mineiro, afirmou ontem em plenário que é vítima de uma ardilosa armação, acrescentando que provará a inocência dele. Aécio havia sido afastado por determinação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República. E o senador recebeu um ultimato do comando do PSDB para deixar em definitivo a presidência da legenda. Hoje ele é presidente licenciado. O senador Antônio Anastasia, do PSDB mineiro, amigo pessoal de Aécio, foi encarregado de avisá-lo que a situação é insustentável. 6h48. Os ministros do STF podem julgar hoje a proibição da produção e venda de cigarros com sabor aqui no Brasil. As indústrias questionam o poder da Anvisa de impedir a adição de menta, cravo e canela no tabaco. A resolução de 2012 foi suspensa numa decisão liminar da relatora ministra Rosa Weber e por isso não entrou em vigor. O órgão disse que o objetivo foi inibir o tabagismo entre os jovens. No fim da noite passada, a Câmara aprovou regras para o Banco Central fechar acordo de leniência com instituições financeiras. O projeto prevê, além das regras para os acordos, a assinatura de termos de compromisso para delitos administrativos menos graves. Com aprovação, o texto segue para o Senado. O presidente Michel Temer demonstrou a interlocutores surpresa e contrariedade com a reação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de divulgar uma nota para afirmar que o Planalto disseminou uma falsa versão sobre o encontro entre os dois. O encontro de Temer e Maia, segundo aliados do presidente da República, era justamente para distensionar a relação entre os dois depois de vários atritos públicos. Como esperado, o governo conseguiu maioria na CCJ com 66 deputados titulares e quórum completo. O placar final foi de 39 votos a favor do relatório apresentado pelo deputado Bonifácio de Andrada, PSDB de Minas Gerais, recomendando à Câmara a rejeição da segunda denúncia contra Temer e 26 votos contra o parecer. Foi um resultado abaixo do que Temer conseguiu na votação da primeira denúncia na CCJ. Naquele momento foram 41 votos favoráveis a Temer e 24 contrários. E a batalha continua. A palavra final sobre a sequência ou arquivamento da segunda denúncia contra o presidente Temer, rejeitada ontem
ontem pela CCJ na Câmara vai caber ao plenário. A votação está marcada para a próxima quarta-feira e o Planalto considera que deve perder votos em relação à primeira denúncia. O resultado da análise da comissão já foi menor que o do primeiro processo rejeitado em julho. Em meio às negociações para garantir votos a seu favor, o presidente lida ainda com uma crise com um de seus principais aliados, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. 6h50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. CCJ da Câmara rejeita denúncia contra Temer, Padilha e Moreira. Folha de São Paulo. TCU responsabiliza Manteiga, Coutinho e Joesley por perdas ao BNDES. O Estado de São Paulo. Aécio diz que volta ao Senado sem rancor e afirma ser vítima de armação. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Pagamento do PIS/PASEP injetará 16 bilhões na economia brasileira. Valor econômico. Projeto de lei de leniência dos bancos é aprovado e segue ao Senado. Estado de Minas. Moro manda a Polícia Federal descobrir autor da fórmula de propina atribuída a Lula. Jornal do Comércio no Recife. Dodge entrega ofício para revogar a portaria que dificulta a fiscalização do trabalho escravo. Fortaleza Diário do Nordeste. Concurso para agente penitenciário tem 6.900 classificados. Porto Alegre, 0 hora. Secretaria de Segurança promete retirar preso de delegacias até novembro. Um destaque internacional e a do jornal americano The New York Times. Resíduos dos incêndios na Califórnia colocam em risco o meio ambiente e saúde da população. As edições impressas locais trazem hoje em destaque Jornal do Comércio. Feira visa novos mercados para motos. Agora. Grávida e cadeirante presos com 15 quilos de drogas. Em Tempo. Polícia Federal prende bando que traficava em aeroportos. A crítica. 16.416 vagas à disposição dos concurseiros. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai, Estorne Júnior, Tácido Rodrigues e Alberto Pellegrini. A operação de rádio de Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.